bem, queridos, números racionais, certo? A palavra racional em matemática, ela significa razão, ela vem da origem razão, e significa divisão, certo? Então, assim, os principais números que representam os números racionais em matemática são as frações, certo? E lembra que aquele traço da fração que está separando o número de cima do número de baixo, o numerador do denominador, aquele traço da fração, ele significa uma divisão, certo? Por sinal, já prestou atenção no sinal? Olha, uma curiosidade, deixa eu pegar aqui uma canetinha, olha só. Já prestou atenção no sinal da divisão? Ele é uma bolinha, certo? Daí tem um risquinho, e daí tem outra bolinha. Gente, não fica tão bonitinho que eu tô escrevendo aqui, que eu tô escrevendo com o mouse, tá? Mas esse é o sinal da divisão, concordam comigo? A gente às vezes não para pensar, duas bolinhas com risquinho no meio. Queridos, o sinal da divisão, ele já está aqui para nos lembrar de uma fração. É como se essa bolinha fosse o número de cima da fração e a bolinha de baixo o número de baixo da fração. Então, o próprio sinal da divisão, ele, para significar divisão, ele já nos lembra, já é a figurinha de uma fração. Tá? Então, assim, ó, sempre pensa, quando você olha para uma fração, é uma divisão. O número de cima dividido pelo número de baixo, o numerador dividido pelo denominador. Tá? Então, os principais representantes dos números racionais são as frações. Mas quando a gente divide o número de cima da fração pelo número de baixo e não dá um número inteiro, a gente diz que ele dá o quê? Um decimal. Ou seja, um número escrito com vírgula, certo? E é isso que nós vamos estudar agora. Na verdade, eu sei que vocês já estudaram um pouco de números decimais lá no 4º ano, estudaram um pouco de números decimais no 5º ano. Então, agora no 6º, essa aula de hoje, a gente está relembrando aquilo que vocês já estudaram no 4º ano, aquilo que vocês já estudaram no 5º ano. E aqui diz assim, ó, os números decimais são uma forma de se representar os números racionais. No nosso dia a dia, acontecem algumas situações que exigem que saibamos usá-los. Entre elas, podemos destacar o sistema monetário. O que é sistema monetário mesmo? Estão lembrados? É o dinheiro, tá? É o nosso sistema monetário. As tecnologias que se encontram em termômetros, balanças, cronômetros, por exemplo. Então, aqui, ó, representando o sistema monetário, tem aqui uma garrafinha de suco, né? Tá escrito juice ali, né? Quem tá bom aí de aula de inglês com a Prof. Lesa sabe que juice é suco. Temos aqui o cronômetro, tá? Esse aqui tá programadinho ali em 7 segundos. Uma balança digital, 5,8. E um termômetro digital, marcando aqui 36,6 graus a temperatura de uma pessoa, tá? Uma temperatura normal, né? A temperatura normal do corpo humano fica entre 36,5. Então, aqui são alguns exemplos de como os números decimais aparecem para nós no dia a dia. Mas o principal deles, em que fica muito fácil para a gente compreender e que a gente usa bastante, é de fato o dinheiro, né? Nosso dinheiro é onde a gente mais utiliza. E o nosso livro já traz o exemplo, então, aí na forma do dinheiro, então, para nós. Então, olha só, ainda é a página 19 do livro de vocês. Na cantina da escola, ou na hora de tomar um ônibus para vir para a escola, nesse momento a gente não está fazendo isso, né? Estamos em casa. Por exemplo, você já deve ter feito contas para usar o dinheiro. Por isso, não será difícil descobrir a quantia que temos em cada uma das situações a seguir. No primeiro montinho ali, a gente tem uma cédula de 5, 2 moedinhas de R$1, uma moedinha de 50 centavos, uma moedinha de 25 centavos e uma moedinha de 10 centavos. Total, R$7,85. Aqui do lado nós temos uma cédula de 10, 3 cédulas de 2, uma moeda de 50, 4 moedas de 10, totalizando R$16,90. Quando a gente está contando dinheiro, assim, quando a gente está somando dinheiro, a gente está trabalhando com os números decimais, com a parte inteira e com a parte decimal. Olha só, quando escrevemos uma quantia de dinheiro como R$36,43, queremos dizer que temos R$36,43. Antes da vírgula está a parte inteira. A parte inteira no nosso dinheiro é representada pelas cédulas de papel, certo? Só a moeda de R$1 que também faz parte da parte inteira do número. E 43 centavos representado todo em moedinha. Uma pergunta para vocês. R$1, eu consigo separar em quantas moedinhas? O número máximo de moedinhas que a gente consegue separar R$1? O nosso dinheiro hoje, o real, R$1,
pode ser dividido em 100 centavos, tá? Infelizmente, as moedinhas já quase não existem mais, só para quem realmente coleciona e está guardando para ainda ter. A maioria, infelizmente, não está mais utilizando. O correto seria, comprou um negócio de 97 centavos, a pessoa deveria te devolver 3 moedinhas de 1 centavo de troco. Mas, infelizmente, a gente não tem visto isso acontecendo mais no nosso comércio. Mas o nosso real, ele é dividido em 100 centavos. Então, é como se você tem um inteiro dividido em 100 partes. Essas 100 partes que a gente divide o inteiro são as partes decimais. O nosso número é a mesma coisa que o nosso dinheiro. Você tem uma unidade, ela pode ser dividida em 10 partes. Daí a gente diz que cada parte é 1/10. Se ela for dividida em 100 partes, a gente diz que cada parte é 1/100. Se a nossa unidade for dividida em 1000 partes, a gente diz que cada parte é 1/1000. Vocês devem estar lembrando aí, né? Porque vocês já viram um pouquinho disso lá no 4º e 5º ano. Então agora a gente está relembrando, e se você não viu, né, aproveita para aprender agora aí junto com a gente. Ó, bem embaixo no livro de vocês diz assim: você falou, mas eu ainda não sei o que é um número decimal. Dá para explicar melhor? Gente, olha esse retângulozinho roxo aí. Ele é um resuminho muito assim. Se tu tem aí marca-texto, agora há pouco eu vi alguém tá com as 3 marca-textos na mão, passa o marca-texto nesse balãozinho, ele já tá em roxinho para destacar, mas destaca ele mais ainda. Porque ele diz assim, ó, decimal é um número que pode ser representado com vírgula. Então, de uma maneira muito simples, o que é um número decimal? É aquele número que a gente usa vírgula quando escreve ele. Tá? Aquele número que a gente precisa usar vírgula é um número decimal. E onde essa vírgula vai? Isso é um outro ponto importantíssimo, tá, queridos? Em língua portuguesa, onde que a gente usa vírgula? Quando a gente separa um vocativo, quando a gente separa um aposto, para separar o local e uma data. Para separar uma sequência de coisas. Maria foi à feira e comprou banana, vírgula, mamão, vírgula, repolho, vírgula, morango, vírgula. Então, essa sequência, né, a gente também separa com vírgulas. Isso em língua portuguesa. Em matemática, para que serve a vírgula? Então, a vírgula em matemática, igual a colega falou com a gente agora, serve para separar. Separar o quê? A parte inteira do número da parte em pedaços, vamos dizer assim. Da parte onde o número está representado em pedaços. Então, olha aqui, ó, utilizamos decimais na representação do dinheiro. Entretanto, alguns números decimais podem ter várias casas depois da vírgula. Quantas casas será que um número pode ter depois da vírgula? Queridos, eles são infinitos, tanto para frente da vírgula, digamos, né, os números inteiros, eles são infinitos, e os números decimais também são infinitos. Então, quantas casas eu posso ter depois da vírgula? Infinitas casas. Ok, daí a gente meio que... E agora? Quando eu for calcular, o que eu faço? Queridos, quando você for fazer um cálculo, e o teu resultado começa a dar com números decimais, se na orientação do exercício estiver dizendo assim, calcule até 4 casas após a vírgula, calcule até 5 casas após a vírgula, você obedece o exercício. Se no exercício não estiver dizendo nada, calcule até 2 casas após a vírgula e deu. Tá? Não precisa continuar calculando incansavelmente. Até porque nós vamos continuar estudando aí mais sobre os números e você vai ver que alguns, eles dão um resultado infinito, que se repete. Por exemplo, 0,3333333. É infinito esse 3. Ele vai se repetir infinitamente. A gente vai ficar calculando infinitamente? Não, né? Calcula 2 casas após a vírgula e deu. Se o exercício mandar calcular 5, calcula 5. Caso contrário, calcula 2. E pronto. Tá? Porque tem números, esses números que a prof diz que eles ficam ali infinitamente se repetindo, a gente chama eles de dízimas, tá? Dízimas periódicas. Porque tem um número que vai ser chamado de período que vai ficar se repetindo ali infinitamente, certo? Então, se o exercício disser quantas casas após a vírgula quer que você calcule, faça como o exercício diz. Se o exercício não falar nada, calcula 2 casas após a vírgula que está resolvido. Mas aqui, ó, presta atenção nesse detalhezinho. Olha aqui onde é que está a vírgula. Olha na tela aí que a prof. agora está riscando um pouquinho ali na tela com o lápis vermelho, tá? Então, ó, a vírgula sempre fica aqui, ó, do lado da unidade, separando a unidade dos décimos. Essa é a posição da vírgula. Quando nos deslocamos na tabela para a esquerda, cada posição é 10 vezes maior que a anterior, certo? Uma unidade vezes 10 vira uma dezena. Uma dezena vezes 10 vira uma centena. Uma centena vezes 10
vira 1 milhar, vira 1000, certo? Então, assim, cada vez que você anda para a esquerda, você multiplica por 10. Se você for retornar, se você for voltar para a direita, divide por 10, certo? Os seus números. É a mesma coisa que dizer assim, 100 dividido por 10 dá 10. 10 dividido por 10 dá 1. 1 dividido por 10 vai dar os décimos, certo? 10 décimos, que é um inteiro também. Agora divide por 10 de novo, vai dar os 100 centésimos. Divide por 10 de novo, vai dar 1000 milésimos. E assim segue. Tá? Então, se você anda para a esquerda, multiplica por 10, para a direita, divide por 10. Agora, por que por 10? Como é que é o nome do nosso sistema numérico que nós trabalhamos? Sistema decimal. Ou seja, todo o nosso sistema numérico é organizado de 10 em 10. Por isso que a gente tem a unidade, a dezena, a centena, o milhar, a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E isso está crescendo, né, para o lado esquerdo ali da nossa vírgula. E se for para o lado direito da vírgula, também cresce. Só que, na verdade, ele cresce porque cada vez ele é quebrado em mais pedacinhos. Vai ser os décimos, os centésimos, os milésimos, milionésimos, bilionésimos, trilionésimos. Prof, estou apavorado, tem que aprender todos esses nomes. Não, relaxa, não precisa, tá? Se você lembrar aqui, ó, desses que aparecem aqui na tela, os décimos, centésimos e milésimos, tá ótimo. Não precisa lembrar de todos os outros, tá bom? Esses aqui já tá muito bom. Então, olha só. É importante, então, você lembrar da importância do zero no nosso sistema decimal. Às vezes a gente diz assim, o zero é nada. Deu zero, deu nada. Zero é nenhum, zero é nada. Queridos, no nosso sistema decimal, zero é tudo. Porque, assim, é o zero que nos permite que os nossos números cresçam de 10 em 10. Se não existisse o zero, nós teríamos apenas o número de 1 a 9. E nós não conseguiríamos fazer os cálculos que hoje nós conseguimos fazer. Porque, assim, sabe quando a gente está fazendo uma subtração, uma conta de menos, e a gente diz que está pedindo emprestado? Não deu, pede emprestado ali pro vizinho e continua fazendo o cálculo. Eu já tive até uma vez uma aluna que me disse, prof, que negócio é esse de pedir emprestado? A gente nunca devolve. Tem que pedir dado mesmo. Porque, queridos, na verdade, a gente não está pedindo emprestado, a gente está fazendo uma troca, né? Você precisa diminuir ali a unidade, então você pede uma dezena, né? Você troca uma dezena por 10 unidades, e daí você continua fazendo a sua subtração, certo? Então, assim, todo o nosso sistema numérico que nós trabalhamos, o indo-arábico, lembram do nome do nosso sistema? É indo-arábico. Todo o nosso sistema numérico, ele está organizado de 10 em 10. Por isso que o zero é tão importante no nosso sistema. E por isso que a gente anda, então, aqui para a esquerda, crescendo de 10 em 10, para a direita, dividindo de 10 em 10. Isso é importantíssimo também aqui para a gente lembrar. Tá vendo agora esse retângulozinho amarelinho, cremezinho, que aparece agora aí no seu livro? Esse aqui também, se você tiver marca-texto aí, se tiver um lápis de cor para você destacar, um giz de cera, para deixar bem forte no seu livro, bem bonito, só não pode passar uma cor que você não consiga ler por baixo, tá? Tem que passar aí para destacar, mas que você consiga ler o que está escrito. Se existe uma vírgula no número, você pode acrescentar zeros à sua direita sem mudar o seu valor. 5,3 é igual a 5,30. É a mesma coisa, certo, queridos? Porque, 5,3 é 5,3 décimos, ou seja, o teu inteiro foi dividido em 10 partes e você está usando 3. 5,30 está dizendo que o teu inteiro foi dividido em 100 partes e você está usando 30. Então, numa relação de 3 de 10 e 30 de 100, é a mesma coisa, certo? Se o número não tiver vírgula, podemos colocar uma à direita da posição de suas unidades. E então escrever tantos zeros quanto forem necessários. 8 igual a 8,0. Podia ser 8,00, 8,0000000, quantos zeros nós quiséssemos colocar. O número continua tendo o mesmo valor. Prof, por que a gente vai querer colocar zero do lado aí desse 8, por exemplo? Aqui, olhando só para o número, não tem por que a gente fazer isso, tá? Mas, quando nós formos fazer adição e subtração com números decimais, pode ser necessário a gente preencher as casas com zero. Inclusive para fazer essas trocas decimais, né, os empréstimos que nós estamos acostumados a chamar. E depois você tem aqui uma comparação, então, entre os números decimais, 3,1 e 3,09. Olhando aqui na reta numérica, parece que fica fácil da gente perceber qual é maior que o outro, né? Porque você tem ele ali posicionado, por exemplo, 3,05. Qual que é maior?
todos os que estiverem aqui para a sua direita serão maiores que eles, os que estiverem para a sua esquerda serão menores que ele. Certo? Quando a gente olha na régua, parece que fica mais fácil, né, da gente perceber o número que é maior e o número que é menor. Quando você pode comparar olhando aqui na régua, fica mais simples da gente fazer. Quando a gente precisa fazer essa comparação só olhando número a número, por exemplo, deixa eu fazer aqui um exemplo, ó, 3,15, certo? E o 3,5. Qual desses números que é maior? O 3,15 ou o 3,5? Você tem que comparar eles na mesma casa decimal, certo? Eu não posso comparar aqui na casa do centésimo com a casa do décimo. Eu tenho que comparar aqui, ó, casa do décimo com a casa do décimo. Aqui no décimo, eu tenho o 1, e aqui na casa dos décimos eu tenho 5. Aí sim, quem que é maior? 1 ou 5? O 5. 5 é maior que 1. Logo, 3,5 é maior que 3,15. É assim que a gente faz, se alguém tivesse com alguma dúvida, tá? Você compara na mesma casinha decimal o número maior, daí define que todo o restante daquele número é maior. Tá bom?